Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início à segunda parte do nosso evento, que é o primeiro Fórum de Segurança Pública, Desafios de uma Sociedade em Guerra. E vou pedir para formar aqui a mesa aqueles que vão exatamente proferir as suas palestras e vão participar dos debates. Em primeiro lugar, gostaria de chamar, então, o meu amigo, Dr. Marcos Cac, promotor de Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Por favor. Essa já está aqui. Em segundo, convidar o doutor Alexandre Abraão, juiz criminal estadual do Estado do Rio de Janeiro. Minha querida amiga e recém-eleita membro titular da Academia Brasileira de Filosofia, a doutora Aspásia Camargo. Convidar o meu amigo, filósofo, coronel Mário Sérgio Duarte, ex-comandante-geral da PM, por favor. Convidar o delegado federal, diretor regional da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, doutor Luiz Carlos Cruz. E, por fim, o meu amigo, delegado estadual, ex-presidente da FENDEPOL, doutor José Paulo Pires. Ok? Deve ter acontecido algum problema com o meu amigo Ricardo Breyer, que é o presidente da OAB Federal, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, do Conselho Federal, e o nosso presidente de honra, que é o Cláudio Lamáquia, presidente de honra do evento, presidente da OAB Federal, não pôde vir em razão do impeachment da ex-presidente, agora já quase, aí, Dilma Rousseff. Então, ele está em Brasília, envolvido nessas questões todas, mas está aqui conosco em espírito, apoiando o nosso evento, de forma que eu passo a palavra ao doutor Marcos Cac, promotor de Justiça Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Senhor presidente, primeiramente gostaria de agradecer ao convite do professor Moderno, membro aqui da Academia Brasileira de Filosofia, doutor d'État, conforme biografia, né? Poucos têm no currículo um doutorado de Estado, proeminente no pensamento filosófico e filosófico e também da segurança pública, que é o grande mentor desse Fórum de Segurança Pública. Inclusive, parabenizar pela escolha do tema, né? Porque, na verdade, são desafios de uma sociedade em guerra, né? Ao tempo e à hora que eu lhe cumprimento, aproveito para cumprimentar aos demais membros da mesa, senhoras e senhores presentes, e dizer o seguinte: quando a gente fala dos desafios de uma sociedade em guerra, isso hoje em dia não é mais uma retórica, né? Os governantes ainda não se deram conta
de que tanto o Rio de Janeiro quanto as demais cidades do Brasil se encontram em plena guerra urbana. Você abre o YouTube, bota lá, tiroteio no Rio de Janeiro. Aí você vai pegar, eu tinha feito pequenos filmes para pontuar a fala. Você vai pegar tiroteio na favela do Rola. Fuzil, metralhadora, FAL, parafal, rifle, carabina. Quando você se depara com uma área conflagrada, Irã, Iraque, Líbano, Síria, você verifica que os acontecimentos são extremamente assemelhados com o que vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro e em algumas outras cidades, mas em especial o estado do Rio de Janeiro, que tem uma topografia muito favorável, que teve um ocupamento desordenado a partir da década de 60 até a atualidade. Então nós temos aquelas favelas que são terrenos completamente íngremes, com ruas, vielas. E eu, nessa pesquisa que eu fazia ontem por PowerPoint, eu peguei imagens de 1990, a polícia invadindo a favela da Rocinha, o tiroteio comendo solto. Já aquela época, né, há mais de 20 anos, há 26 anos atrás, o poderio, né, de posse das quadrilhas, principalmente de tráfico ilícito de entorpecentes, porque é dali onde o dinheiro vem, a classe média é que sustenta, né? É o playboy da Zona Sul, é a dona de casa que anteriormente sustentava. Hoje o vício está disseminado. Há 10 anos atrás a gente dizia que o crack não entrava no Rio de Janeiro porque não era interessante para os traficantes, porque na verdade você mata o usuário. Hoje em dia, né, mediante esse comércio, essa briga de facções e esse comércio desenfreado do entorpecente, o crack não só entrou na cidade do Rio de Janeiro, como se tornou uma perigosa epidemia. E agora a gente tem uma nova droga, que é a mistura do LSD com a cocaína, e que os usuários eles têm atos de canibalismo. Se os senhores baterem na internet, os senhores vão ver, né, que essa nova droga, Cold Ice, o sujeito fica completamente fora de si e tem sido verificado atos de canibalismo. Eles atacam as pessoas para morder e comer. Então nós temos já há 3 décadas um problema sério de drogas no estado do Rio de Janeiro. E há 3 décadas nós temos um problema sério do poderio que se encontra, né, com essas quadrilhas que exercem o comércio ilícito de entorpecentes. Então, quais seriam, senhor presidente, os desafios dessa sociedade que está em guerra, mas que não declarou guerra aos seus inimigos? Os desafios eles são enormes, né? A contar pela fase mais fácil do cumprimento desse desafio, que seria efetivamente uma alteração nas leis penais e processuais penais, para que nós pudéssemos endurecer o combate, o bom combate a essa guerra. Se a gente fizer uma pesquisa em direito comparado, não existe uma legislação penal no mundo cuja pena de um determinado delito tenha se tornado mais grave, mas que na prática essa pena se tornou mais branda. E aí aqueles que estão presentes aqui, que não são estudantes do direito, vão estar se perguntando, ora, como é que se dá essa dicotomia de uma lei penal mais grave e uma pena mais branda?
O exemplo que eu estou dando é o exemplo da lei de drogas. Sob a égide da 6368, né, o tráfico ilícito de entorpecente, bem como a associação para o tráfico, tinha uma pena de 3 anos de reclusão até 15 anos de reclusão. Então, depois da alteração legislativa intermediária, nós viemos para 11.343, que passou a prever uma pena de 5 a 20 anos. Ou seja, houve um recrudescimento de 40% no quanto mínimo da pena para o tráfico de entorpecentes. O que era 3 anos passou a ser de 5 anos. Só que o parágrafo 4º do mesmo dispositivo prevê que se o réu for primário, de bons antecedentes, e não existir no processo provas de que ele esteja envolvido em alguma organização criminosa, que o juiz poderá reduzir a pena de 1 a 2 terços. Então, na prática, a gente passou a ter uma pena que originalmente, na 6368, era de 3 anos de reclusão, para 1 ano e 8 meses de reclusão. E aí você pega processos, como eu já peguei aqui no Foro do Rio de Janeiro, que o sujeito está com 200 gramas de pó dentro da Vila Kennedy e o juiz dá a ele o benefício da redução de pena. E aí no recurso eu pergunto, Excelência, qual é o sujeito que vai primeiro portar 200 gramas de entorpecente dentro de uma área conflagrada como é a Vila Kennedy, se ele não estiver envolvido com o tráfico ilícito de entorpecente? Outro dia, a minha área de atuação é 18ª e 19ª DP, portanto eu pego Praça da Bandeira e Tijuca, da qual o meu querido Marcos Neves foi titular até recentemente. Fazendo uma denúncia contra o tráfico do Borel, eu me deparei com uma determinada situação e fui pesquisar a ação penal que respondia a um dos denunciados. E aí, baixando lá no tribunal, eu vi que o sujeito foi preso com 1 quilo de cocaína pura, isso extraindo pelo que estava documentado na sentença, e foi condenado à prestação de serviços comunitários. Gente, eu pergunto a vocês, quem é que sai do Borel com 1 quilo de cocaína pura e pode ser condenado à prestação de serviços comunitários? Então, o desafio dessa sociedade em guerra, ele tem que partir inicialmente para você poder valorar, né, efetivamente o legislador passe a valorar o bom combate. Ou seja, as leis penais brasileiras, elas são frouxas. Nos Estados Unidos, você tem uma regra de 10, 20 e perpétua. O que significa essa regra? Se o sujeito comete um crime à mão armada, a pena mínima é 10 anos. Se o sujeito comete um crime e dispara uma arma de fogo, a pena passa a ser de 20. E se ele atinge alguém, a prisão é perpétua. Aqui no Brasil, qualquer garotinho pega uma arma, um fuzil, uma pistola, uma metralhadora, vai para o sinal assaltar, e a pena é de 4 anos, ou a mão armada passa a ser de 5 anos e 4 meses. Ah, mas 5 anos e 4 meses, ele vai cumprir 5 anos e 4 meses, né, senhor Abraão? Semi-aberto. Doutor Abraão, ele vai cumprir 5 anos e 4 meses? Não, ele vai cumprir 8 meses de pena, porque a famigerada lei de execução penal prevê que ele passe, imaginando que o regime inicial tenha sido fechado, ele passa para o regime semiaberto com 1 sexto de pena. Gente, então que guerra é essa que eu quero ganhar? Que guerra é essa que eu efetivamente quero combater quando eu prendo alguém no sinal, roubando a mão armada, e hoje eles estão matando por absolutamente nada? Eu não vou aqui ficar dando exemplo, porque todos nós temos exemplos diuturnos na televisão. Fulano é esfaqueado aqui, ciclano é esfaqueado lá, o outro é atingido por tiro aqui, o outro é atingido por tiro lá. Quando o tiro não vem de uma bala perdida, que você dá ao criminoso,
ou seja, em tese é o nosso inimigo, é aquele a quem nós estamos combatendo, a sensação de que o crime compensa, o crime vale a pena. Se eu for preso por roubo, em 8 meses eu estou em casa. Na verdade, se ele chegar efetivamente a ser condenado em regime fechado, porque tem muitos juízes que já dá regime semiaberto. Então, 8 meses ele já passa para o aberto. Eu costumo dizer que é uma colônia de férias. Quando você fala de tráfico ilícito entorpecente, pena de 1 ano e 8 meses, prestação de serviços comunitários. A essa mesma promotora que opinou pelos serviços comunitários, um colega foi pedir por um porteiro que tinha se desentendido lá com o morador do prédio, e aí ele entrou com uma queixa-crime de calúnia, difamação, e aí reverteram a queixa-crime e acusaram ele, porteiro, de estar cometendo uma denunciação caluniosa, cuja pena varia de 2 a 8 anos. Quer dizer, se eu sou traficante, 1 ano e 8 meses, prestação de serviço comunitário. Se eu sou um porteiro, que entrei com uma queixa-crime, a pena é de 2 a 8 anos. E aí a promotora disse para esse colega meu, não, o fato é muito grave. Ele entrou com a queixa-crime, que ele sabia que o proprietário do imóvel era inocente. Eu quis ir lá conversar com a promotora, falar, doutora, esse fato é muito grave, mas 1 quilo de pó saindo do borel, com traficante, a senhora acha que a pena adequada é prestação de serviços comunitários. Então, se a gente pudesse colocar alguns pilares básicos para a segurança pública, o primeiro pilar passa por leis penais severas. Ou seja, nós temos que começar a apenar os crimes na medida da gravidade que esse crime gera para o seio social. Nós estamos vivendo num mundo tão egocêntrico, né, de Facebooks, Instagrams e WhatsApps, que as pessoas só olham para o seu próprio eu. Nós brasileiros esquecemos do que é o valor da comunidade, o que é valor do comunitário, o que é valor do comum. Então nós estamos aqui parados pensando no que é importante para o criminoso, que tipo de garantias e direitos nós vamos assegurar. Quando em confronto a polícia mata um criminoso, vem os Marcelos frouxos da vida, não é? E os direitos humanos, mas todo dia tem policial, militar e civil sendo enterrado na cidade do Rio de Janeiro, e eu não vi o deputado levantar um dedo contra a matança de policiais. E são esses nossos representantes na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Então, se eu pudesse elencar 3 pilares para a segurança pública, o primeiro pilar, por óbvio, passa por uma lei penal exemplar. É óbvio que a gente não vai ficar aqui punindo crimes sem gravidade, é óbvio que a gente não vai ficar com um olhar para crimes sem violência, mas passou muito da hora do Brasil começar a punir com severidade os crimes violentos. E eu diria aos senhores, quando a gente fala no Estatuto do Desarmamento ou na Lei de Armas, como era anteriormente mencionada, você tem a mesma pena para o sujeito que é pego com revólver 22, com potencial lesivo muito diminuído, e você tem a mesma pena para quem é pego com armamento de guerra, como fuzil, metralhadora, FAL, parafal. Qual é a razoabilidade? O sujeito que seja pego com fuzil, com uma metralhadora, ele tinha que ter uma pena mínima de 15 anos. Aí, a partir do momento que o sujeito não voltar, o cara foi condenado a 15 anos. Eles vão começar a pensar 2 vezes em andar de fuzil pelo centro do Rio de Janeiro.
A lei de drogas tem que acabar com o famigerado parágrafo, né? Os defensores dos direitos humanos dizem que se encarcera só preto e pobre. Nós temos uma visão de que existe uma seletividade do direito penal. Mas o direito penal não pode, por força disso, fechar os olhos e deixar nós da sociedade, que somos pagadores de impostos, à mercê dos bandidos. Ou será que a gente só merece segurança na época das Olimpíadas? É só na época das Olimpíadas que vem Força Nacional e Exército, Marinha e Aeronáutica? Então, esses 3 pilares, você tem que ter lei penal mais severa. Em segundo lugar, você tem que terminar, você tem que acabar com o sentido de impunidade que reina na sociedade brasileira. Você tem que acabar. A gente fica, coitadinho do fulano, Paulo Bernardo foi preso, mas a casa era da senadora, ele não podia ser preso. Coitadinho de milhões de crianças que ficam sem escola, que ficam sem merenda, do povo que não consegue ser atendido no posto de saúde, do senhor que eu ouvi agora no rádio que não conseguiu uma UTI para ser internado, do outro que foi tirado de uma diálise. O sujeito que rouba na caneta, ele rouba de milhões. Então nós temos que ter sim um agravamento das leis penais. Nós temos que terminar com esse sentido de impunibilidade. E nós temos que, por fim, ter um controle efetivo do que acontece no nosso país. Os senhores sabem que hoje foi deflagrada uma operação, por acaso lá em Curitiba, uma operação contra um grupo, entre aspas, de terroristas. Eles eram terroristas, cada um estava num estado, né? 10 estados diferentes da federação. Eles trocavam WhatsApp e eles estavam marcando de aprender artes marciais. Gente, que grupo, que eu quero esse grupo de terrorista aqui. Que grupo de terrorista é esse? Ele vai começar a aprender arte marcial hoje, vai acabar em 30 anos, como se a arte marcial se aprendesse da noite para o dia. E aí o sujeito resolveu entrar num site do Paraguai para adquirir uma AK-47. E aí, palavras do próprio ministro, que está marcado de vir aqui mais tarde, não sei se vem por força dessa operação, palavras do ministro: nós sabemos que o Paraguai é a grande entrada de armas em território brasileiro. E aí eu pergunto, o que o Brasil faz com a fronteira do Paraguai que continua permitindo com que essas armas entrem e venham aqui em Estado brasileiro matar os nossos filhos? Absolutamente nada. Fosse eu, ministro da Justiça, no primeiro dia, o primeiro decreto que eu assinaria: fecha a fronteira com o Paraguai, fecha a fronteira com a Venezuela, onde tem uma fábrica de AK-47. Vamos botar Exército, Marinha e Aeronáutica para cuidar das nossas fronteiras. Não é possível que nós tenhamos 2, 3 mil armamentos de guerra em poder dessas quadrilhas. O poderio ele é tão grande que um fuzil que custava 1, 2 anos atrás R$60 mil, hoje está sendo comercializado dentro da favela a 30. E eles escolhem se eles querem um fuzil ou não. Então, na verdade, se o Brasil não começar a adotar uma política séria em segurança pública, a gente jamais conseguirá reverter esse estado de caos que se instalou dentro do território brasileiro. É preciso um trabalho firme no Congresso Nacional para alteração das leis penais e também na lei de execução penal. Há coisa de uns anos atrás, teve uma guerra enorme na favela da Rocinha, o Rio ficou partido, a Zona Sul não chegava na Zona Oeste, a Zona Oeste não descia para a Zona Sul. Um dos traficantes tinha sido agraciado com benefício que conta na lei de execuções penais, que é o chamado benefício da visita periódica ao lar.
É muito legal, né? Eu sou juiz da VEP, aí eu mando o traficante, ó, vai visitar a mamãe e depois você volta, tá, neném? Gente, que tipo de legislação é essa que permite a um sujeito perigoso, tanto era perigoso que ele criou o caos na Rocinha, e fazer uma visita periódica. A visita periódica é legal para você reinserir o preso, né? Você reinserir o preso. Que está prestes a ganhar rua no jargão do presídio, que está prestes a ter a sua liberdade restituída. Mas nós temos que saber que tipo de criminoso que nós estamos considerando a visita periódica. Então, você pegar crime de homicídio, pena de 6 a 20. É ridículo. Você mata alguém, você cumpre a pena de 6 anos. Com o sexto que eu falei, 1 ano. Barato, né? Você pega a pena de tráfico de entorpecentes, 1 ano e 8 meses, prestação de serviço comunitário. Você pega a pena de armas, 2 anos de pena. Então, com esse tipo de lei penal, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, se existe uma guerra, o Estado tem que efetivamente declarar guerra e tem que começar a utilizar das armas que ele, Estado, possui. A arma não é o enfrentamento aos criminosos, mas na medida que você tem uma fronteira liberada de arma, você apreende 30 fuzis aqui e entra 30 por ali. Você apreende 200 pistolas aqui, entra 200 por ali. Então, o que a polícia sente? A polícia sente que ela está fazendo um trabalho de enxugar gelo e que leva nada a lugar nenhum. Isso está me lembrando os terroristas do WhatsApp, né? Que é aprender arte marcial. De repente, ele não ia nem para a academia, ele ia aprender lá na internet. Né? Botar lá e ficar dando chute na parede. Isso antes desses terroristas que aprenderam, tinha um grupo sério do Estado Islâmico que queria atacar o Brasil. Aí foram ao consultor do Estado Islâmico. Falou, mas doutor, eles têm a Dilma como presidente. Não, a Dilma caiu. Pior, vem Temer. Me dá outro motivo para não atacar o Brasil. O Eduardo Cunha é presidente do Congresso. Não, mas ele já caiu. Vem o Maranhão, que é pior que ele. Não, ele já caiu. É o Rodrigo Maia. Me dá mais um motivo que eu cancelo esse ataque. Ele diz, presidente, o presidente do Senado é o Renan Calheiros. Ah, não, mas ele também vai cair. Mas é o presidente atual. Me dá um motivo sério. O presidente do Supremo é o ministro Lewandowski. Pela atenção, obrigado. Maravilha. Realmente, é o que nós queríamos ouvir. Realmente, tudo que a gente precisava ouvir. Parabéns, meu querido Marcos Cac. Bom, eu acho que esse evento aqui vai servir como uma declaração informal de guerra. Então, se guerra é guerra, vamos declarar guerra. Eu acho que está faltando isso. Porque ficam botando panos quentes para dar uma ideia de que a coisa não é tão grave assim. Então, nós estamos vendo diversas autoridades em todos os setores, de manhã até agora, e vai continuar, dizendo que é gravíssimo. E que, de fato, é uma guerra. Agora, quando você não reconhece e fica fazendo esses paliativos, entendeu? Quer dizer, e a sociedade, o Estado, os poderes executivo, legislativo e o judiciário não fazem o que precisa ser feito, nós vamos acumular barbárie, vamos acumular cadáveres. Por coincidência, eu estou escrevendo um artigo com o delegado federal Lourenço, e o título que eu coloquei é Guerra Canibal. Isso foi telepatia, não é possível. Ele não sabe, mas eu vou dizer agora, né? Eu já tive contato com discos voadores. E uma das coisas que eles me ensinaram, sem eu pedir, é sério, não fica rindo, é sério, né?
telepatia. Canibalismo, gente. Eu nem sabia disso. E o artigo chama-se Guerra Canibal. Mas guerra canibal, que eu estava falando do ponto de vista também metafórico, simbólico. E o promotor Marcos Cax revelou aqui de práticas canibais. Então, o nosso canibalismo, que agora está comendo a carne, como aconteceu lá na guerra, como o Stalin preparou lá na Ucrânia, a guerra da fome, onde as pessoas se comiam, quando vem a ideia de que comunista come criancinha, é porque foram 7 milhões de pessoas no genocídio na Ucrânia, desencadeado por Stalin, as pessoas realmente comiam umas às outras porque não tinham carne. O Stalin confiscou toda a comida, toda a agricultura, toda a carne, então não tinham o que comer. Então, os adultos pegavam as crianças, os adolescentes, mais frágeis, e realmente matavam e comiam. A partir desse momento, as crianças e os adolescentes começaram a se reunir em gangues, matavam adultos isoladamente, eles unidos eram mais fortes, matavam um adulto, começavam a matar, comiam uma parte da carne e levavam para a família, e a outra eles vendiam para os açougues, para que as crianças não fossem atacadas, porque os adultos iam encontrar carne humana nos açougues. Nós vamos acabar lá. Nós vamos acabar... Quer dizer, então, essa tragédia toda que está acontecendo, quer dizer, não querer hipocritamente declarar e ter os mecanismos de uma guerra verdadeira, mesmo que assimétrica, mas nós estamos numa guerra, então, é exatamente isso. Nós precisamos de fazer uma declaração. Eu acho que nós estamos caminhando nesse evento para que seja declarada, mesmo que seja uma moção informal, né, mas uma declaração de guerra. Nós precisamos nos unir todos para combater pelos meios todos que temos, e temos meios para isso. Não vejo nenhuma possibilidade de perder. Estamos perdendo essa guerra por covardia, por inércia, por uma série de defeitos de caráter, desídia. Então, são fraquezas morais. Fraquezas morais. Felizmente, é algo que não tem nessa mesa aqui da tarde, nem teve na parte da manhã. Então, Paraguai, realmente, as fronteiras, eu estive uma vez no Paraguai, uma, 2 vezes, estive na Cidade do Leste, entrei numa loja de armas para fazer um teste, perguntei, vi fuzis, vi tudo, granada, vi tudo, perguntei, como é que faz para comprar? Eu disse, não, eu só moro onde? No Rio. Ah, amor, muito fácil, me dá seu endereço que eu entrego na sua casa. Assim, fuzil, o que eu quisesse. Entrega em casa, entrega depois da fronteira, o senhor passa pela fronteira, o senhor escolhe o modelo, não tem problema nenhum. Então, este é o Brasil que a gente vive, quer dizer, então, realmente, falar em segurança pública, né, dentro de um ambiente desse, é uma piada de mau gosto. É uma grande piada de mau gosto. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.